Oi, gente. Eu resolvi começar uma série de vídeos falando um pouco sobre os livros das Crônicas de Nárnia. No finalzinho do ano passado, eu resolvi que iria reler as crônicas e essa vontade começou após eu ter descoberto que o Lewis era uma pessoa muito interessada pelo período medieval. Eu não tinha me dado conta disso antes, mas realmente é tão óbvio. Eu não sei como eu não tinha percebido isso, mas enfim. E ele não apenas se inspirava... ele não apenas se inspirava nessa época para o seu lado criativo, para criar as suas obras de ficção, mas ele também levava isso como um estilo de vida. Toda a cosmovisão da Idade Média reverberava pela sua alma. Ele realmente era um homem medieval, embora vivesse na era contemporânea. Então, nessa minha busca para conhecê-lo melhor e conhecer melhor os seus livros, eu acabei me identificando bastante com ele, no jeito de ser. E, enfim, eu fiquei muito feliz em saber que ele se interessava pelo período medieval, porque é uma das épocas que eu mais gosto de ler a respeito. Eu amo aprender coisas sobre a Idade Média, qualquer coisa. E pelo fato dele se interessar por essa época, eu acredito que ele acabou se interessando pelo simbolismo astrológico. E nos livros das Crônicas de Nárnia e na trilogia cósmica, é possível observar esse simbolismo. Eu lembro que quando eu comecei a ler a trilogia cósmica, eu cheguei a pensar que o simbolismo que estava contido ali era algo intuitivo da parte dele. Mas eu estava equivocada. Ele realmente sabia o que estava fazendo. Ele foi intencional em todas essas obras. Então, é isso. Eu resolvi fazer essa introdução porque eu não fiz nenhum vídeo só pra isso, então vai ficar juntinho desse vídeo sobre o Sobrinho do Mago. Para começar a falar sobre o simbolismo que eu percebi nesse livro, é que a coisa assim, que mais me chamou a atenção, a primeira de tudo, é no momento da criação de Nárnia. A descrição dessa criação é algo muito lindo. E tudo se inicia com uma música, com um canto de Aslan, para ser mais precisa. E eu acho que essa parte do canto tem tudo a ver com o planeta Vênus. Eu nem falei, né, que o Sobrinho do Mago tem um simbolismo do planeta Vênus, mas enfim. Bom, como eu disse que o Lewis era medievalista, existe um livro dessa época que descreve a criação do mundo como uma sinfonia, uma música. E
essa ideia da criação ser musical, a gente observa também em um outro livro de um outro medievalista, que é o Tolkien, no livro Silmarillion. Bom, mas enfim. O intelectual que inspirou Lewis era um filósofo platônico chamado Macrobius. E bem, esse cara, ele tem um trabalho que ele descreve a ideia da criação do mundo ser uma sinfonia. E, por sua vez, já esse Macrobius, ele se inspirou no político Marco Túlio César, que tinha um livro chamado O Sonho de Cipião. E neste livro, O Sonho de Cipião, Cipião, no sonho, ele tá olhando para baixo e vê o cosmos se movendo sob seus pés. E então ele começa a ouvir uma música magnífica e se pergunta, abre aspas, o que é esse som tão alto e ainda assim tão doce que enche meus ouvidos? E o seu guia responde, esse é o som produzido pelo ímpeto e momento das próprias esferas. É composto de intervalos que, embora desiguais, são determinados sistematicamente por proporções fixas. A mistura de notas altas e baixas produz um fluxo uniforme de várias harmonias. Fecha aspas. Então, essa ideia da criação musical vem daí, desse livro, O Sonho de Cipião. E também outra coisa interessante sobre esse livro é que Cipião tem um guia, o que me lembra a Divina Comédia. E Dante Alighieri também foi uma das inspirações do Lewis. Bem, quando o guia de Cipião diz que o som está sendo produzido pelas próprias esferas celestes, eu não deixo de fazer uma ligação com o livro A Consolação da Filosofia, que inclusive é a obra que foi base para todo o pensamento medieval. É considerado uma transição da antiguidade tardia para o medievo. E nele é abordado o tema do destino, da providência divina. Isso tem um pouco a ver com o tema, já que é um livro sobre simbolismo astrológico. Bem, os planetas se movem de acordo com padrões regulares estabelecidos por Deus na criação, e sem nunca desviar de seus cursos. E os astros no céu são associados aos anjos. E essa associação começa em Gênesis, no capítulo 1, versículo 16. Eu vou ler aqui o trecho. Deus, abre aspas, Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite, e fez também as estrelas. Por que eu tô falando um pouco disso, fugindo um pouco assim do Sobrinho do Mago? É porque lá no Sonho de Cipião ele fala, né, que são
o ímpeto das próprias esferas, aquela sinfonia da criação. Bom, então essa ordem é espelhada no reino angelical, onde os anjos são retratados como ministros da vontade de Deus, mantendo a ordem divina. Agora, eu acho que tem tudo a ver com o canto, é que no livro de Jó também sugere essa conexão entre estrelas e anjos, porque tem uma descrição bem poética. É quando Deus começa a perguntar a Jó se ele estava lá no momento que ele criou as coisas, né? Aquele discurso. E aí, Deus fala assim, no capítulo 38, versículo 7, abre aspas, sob os alegres concertos dos astros da manhã. Os astros da manhã estão cantando e quem é que você lembra? Qual é o planeta que você vê de manhã bem cedo ou no final da tarde? Nesses dois momentos. É o planeta Vênus. O planeta que está contido no livro O Sobrinho do Mago. No livro de Hebreus também tem uma coisa assim, que afirma que os anjos são espíritos ministradores. E pesquisando um pouquinho mais, eu cheguei numa parte bem mais de teologia, que acredita-se que os anjos, especificamente os domínios, sejam os guardiões das estrelas, dos corpos celestes, assim como um todo, e governam o seu movimento. Clemente de Alexandria também fala algo assim. Bom, enfim. Então eu acho que esse assunto inspirou bastante o Lewis, mas eu acho que essa parte assim dessa ligação entre anjos e estrelas tem mais a ver com a trilogia cósmica. Mas vale a pena dar uma pincelada nesse assunto, só para ter um panorama maior de como o canto tem uma ligação com o planeta Vênus. E eu acho que é isso que eu vou falar agora, né? Que o que eu achei interessante, pensando assim, é que Vênus, ele rege 2 signos, né? Touro e Libra. E em relação a Touro, esse signo, ele está associado à região do pescoço, da garganta, da laringe, tireoide, língua, cordas vocais. E tudo isso é necessário para cantar, né? E essa música é descrita como algo muito belo, assim, tão belo que chega a ser avassalador. É uma beleza que chega ao ponto da insuportabilidade.
E os únicos personagens que não estão desfrutando nem um pouco dessa sinfonia é o tio André e a Jade. E esse deleite que os demais personagens sentem ao ouvir a Sinfonia da Criação pode ser simbolizado pelo o signo de Touro. Porque Vênus tem essa coisa muito a ver também com o prazer, com o deleite pelas coisas belas. E além disso, Touro também é um signo fixo e de terra, né? E Aslan, ao criar Nárnia, ele estava dando estabilidade, como a terra, para as criaturas narnianas. E isso é muito semelhante com o Gênesis, né? Porque Deus cria a luz, o sol, a lua, os demais astros, os animais, as plantas, separa a água da terra. E por último é que cria o homem, porque tudo isso está sendo servindo de estabilidade, de base para o homem. Bom, e outra coisa também interessante é que quando tá acontecendo essa sinfonia lá na criação de Nárnia, um dos personagens, o cocheiro, ele fala: louvado seja. E eu acho que o louvor é a expressão máxima desse deleite diante do sublime. Eu acho que em relação ao canto é isso que eu tinha pra falar. E vou falar agora de uma outra coisa também que eu achei muito interessante no Sobrinho do Mago, que é o riso. E pra quem já leu, né, acho que vai lembrar que tem um capítulo chamado de A Primeira Piada. E nesse capítulo, um dos animais, a gralha, ela faz uma coisa que soa engraçada. Aí todo mundo que tá lá ao redor começa a rir dessa coisa engraçada, né? Que ela fez sem querer. E a gralha, ela fica até meio assim, envergonhada, pensando que fez alguma coisa que não era pra ter feito, enfim. Mas aí Aslan, ele começa então a discursar sobre a importância do riso. Ele fala assim, abre aspas: riem sem temor, criaturas. Agora que perderam a mudez e ganharam o espírito, não são obrigados a manter sempre a gravidade, pois também o humor, e não só a justiça, mora na palavra. Fecha aspas. Aí a gralha, ela pergunta se ela foi a autora da primeira piada. E Aslan responde que não. Diz que ela foi a própria primeira piada. Aí então todo mundo começa a rir, né? E a gralha, ela ri de si mesma. Tudo na maior leveza. E eu acho que dá pra perceber também que O Sobrinho do Mago é o livro assim mais engraçadinho que tem das crônicas. Acho que em todos os capítulos você tem vontade de dar uma risadinha, uma coisa assim engraçadinha e tal. Eu ri com os outros livros das crônicas, mas é porque o meu humor, assim, eu vejo motivo para riso em qualquer coisa, mas realmente, se for observar bem, esse livro é o mais engraçado de todos.
que é que o riso tem a ver com Vênus? É porque o riso é algo prazeroso, não é? Eu falei anteriormente, né, sobre o deleite diante da beleza. Então, tenho o deleite do riso. É muito bom dar risada, não é? E outra coisa que também tem isso é no Paraíso da Divina Comédia. No céu de Vênus, inclusive. E este riso, ele tá conectado à expressão da relação alegre que existe no ato da criação. Olha só, ligando aqui as coisas, né? Lewis era o maior fã do Dante e olha aí, a obra do Dante reverberando nas Crônicas de Nárnia. E também isso me faz lembrar de quando Deus vai criando cada coisa, né? Ele vê que aquilo é bom. Então, acho que isso aí tem um quê de alegre, um quê de prazeroso, sabe? Você criar algo e gostar do que você fez. Você sente aquele prazer. E acho que a última coisa que eu vou querer falar aqui é sobre a maçã da vida, que acontece no capítulo assim mais comovente desse livro, que é quando o Dígore ele consegue a maçã da vida, que é um fruto que ele colheu em Nárnia, que tem a capacidade de curar. E ele leva essa maçã até a sua mãe, né, quando ele volta para Londres. Bom, as maçãs, assim como outras espécies que fazem parte da família botânica Rosácea, são regidas pelo planeta Vênus. Então, mais uma coisinha aí do simbolismo de Vênus. E flores, assim, que tem 5 pétalas, também são regidas pelo planeta Vênus. Eu nunca vi uma flor de maçã pessoalmente, mas olha, pesquisando assim fotos, eu vi que as flores da maçã, elas têm 5 pétalas, então completamente Vênus, né? E agora, por que esse negócio de 5 e da maçã tem a ver com Vênus? Bem, isso acontece porque o Vênus, durante o tempo de 8 anos, ele cria um padrão conhecido como rosa de Vênus ou pentagrama de Vênus. E esse padrão se assemelha ao padrão das rosas. E também o número 5 tem a ver que durante esse período de 8 anos, Vênus faz 5 conjunções com o Sol. Então, por isso que flores de 5 pétalas são regidas por Vênus. E o pentagrama, ele é formado pelas repetidas conjunções de planeta com o Sol, visto daqui da perspectiva da Terra. Eu sugiro que vocês pesquisem aí o pentagrama de Vênus, rosa de Vênus, para vocês verem como o padrão dele se parece demais com o padrão da rosa. Procurem no Quadrivium, vocês vão ver. Bom, então é isso. Eu acho que essas foram assim as coisas que mais me chamaram a atenção, que eu notei
com o simbolismo do planeta, teve uma outra coisa também que eu pensei assim em Vênus, que foram os anéis que Dígore e Polly usam, né? E através deles eles chegam em Nárnia. Por causa... como eu posso explicar? Porque anel me lembra Saturno, por causa dos anéis de Saturno, certo? E o signo que exalta Saturno é Libra, e Libra é regido por Vênus. Então eu acabei fazendo essa associação, mas eu não sei se tem a ver, se foi isso que Lewis pensou. Mas enfim. E também o fato de que quando a gente vê Vênus no céu, ela parece um diamante, ela brilha bastante. Nossa, é a coisa mais linda do mundo. Vênus e Júpiter são a coisa mais linda. Brilham muito. Eu até confundo esses dois. A não ser só se eu ver Vênus logo assim no começo da manhã ou no final da tarde, aí não, eu já sei que é Vênus. Mas se tiver assim de noite, que eu vi isso ano passado, em dezembro, que dava pra confundir, porque é muito brilhante. Aí eu associei Vênus com joias, né, coisas belas, um diamante, né, e o diamante tem essa coisa de ser eterno. Pedras no geral tem esse simbolismo de durabilidade que se mantém ao longo do tempo. E isso tem a ver também com Saturno, mas enfim, eu não sei se isso tem algum sentido, eu não sei se eu tô sabendo explicar direito. E aí eu deixei, não sei, aí eu fiquei pensando se eu comentava ou não no vídeo, mas agora eu comentei, né? Mas enfim, eu acho que essas foram as coisas que mais me chamaram a atenção e que deu pra notar. Vênus, meu sobrinho do mago. E espero que tenham gostado. Eu vou tentar postar sobre as outras crônicas e os seus respectivos planetas. Bom, então até breve e fiquem com Deus. Tchau.